Olá, galerita! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem! Segundo vídeo aqui no canal, na semana, ó, menina, tá toda... Vê que eu não vou conseguir manter, mas calma, vai dar tudo certo. Galerita, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, compartilhar com vocês como eu desenho cabelos e pinto os cabelos dos meus personagens, das minhas personagens. Mas dessa vez não vai ser no iPad, nem no Procreate, eu vou fazer esse vídeo depois. O de hoje vai ser com a mesinha digitalizadora e o PentoSai. Lembrando, galerita, que já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu uso a minha mesinha digitalizadora e como eu desenho no PentoSai. E aí no vídeo eu dou dicas de como vocês manusearem a mesinha digitalizadora, seja pela primeira vez ou quem já tem e quer pegar só umas dicas também. E eu desenho no PentoSai. E eu acredito que eu vou baixar e fazer alguns brushes diferentes. Então esse tutorial de agora vai compilar essa minha configuração dos brushes e também, principalmente, o cabelo. Então não vou focar muito na ilustração em si, mas mais no cabelo. E é isso, galera. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Vamos lá, meus amores. Antes de tudo, a gente vai pesquisar no Google Brushes PentoSai. Aí vocês vão descer na barra de pesquisa até encontrar esse site do Tumblr, que é o ptsai-brushes.tumblr.com. Deixei na descrição para vocês. E eles disponibilizam vários prints de brushes com as configurações. Então eu já gostei desse de cara. E aí, para vocês configurarem, é só vocês clicarem na imagem com o botão direito do mouse em copiar e cola. E aí depois eu escolhi alguns também lá no Tumblr, porque tem milhões. E aí cliquei no quadradinho branco, cliquei em brush, né? E aí depois eu fui configurando exatamente como estava no print. Então, para vocês criarem brushes é muito simples, é só vocês pegarem as configurações que as pessoas disponibilizam e aí o máximo de coisas que tiverem parecidas no seu, porque às vezes acontece de algumas versões dos PentoSais não terem as mesmas configurações, mas o máximo que vocês puderem configurar parecido, vocês configuram. Aí a gente configurou esse também, mas o que a gente usou mesmo basicamente foi o primeiro, aquele que tem aquela imagenzinha do olho lá. E, inclusive vocês podem criar até os próprios brushes de vocês, porque é bem simples. Então a gente utilizou esse primeiro brush e eu já fui fazendo um rascunho de uma moça, eu queria fazer ela com o cabelo bem longo. E como sempre eu faço moças assim mais para os tutoriais, porque eu tô mais acostumada, é mais fácil de explicar para vocês e fazer um rascunho assim. E o rascunho meu que já era line art, então eu já costumo ter um traço um pouco mais limpo, porque eu também não faço linhas guias e tudo mais. Como eu sempre falo pra vocês aqui, né, gente, eu vivo perigosamente, mas tudo bem. E aí eu fiz um rascunho, né, fui fazendo uma pose assim, uma coisa bem simples mesmo, que eu quero focar mesmo aqui nesse tutorial em como eu desenho o cabelo e como eu vou pintar o cabelo. Então, mas eu achei que seria interessante eu deixar também o processo do rascunho para vocês verem como é a construção dos meus personagens do zero. Então, como eu monto cada coisa, por onde eu começo, é sempre, né, pelo lado esquerdo do rosto e tudo, eu sempre comento para vocês como é o olho que eu faço, os erros e os acertos. Eu movo uma coisa de canto, depois ajusto outra, né? O bom do digital é isso, que você pode estar mudando as coisas, mudando a direção dos olhos e tudo mais, sem ter muito desgaste, né? Então, eu já fiz o nariz dela um pouco mais fininho, que o meu nariz ele é um pouco mais grosso, assim, mais larguinho das minhas personagens, mas tem personagens que eu deixo mais fino por causa da personalidade, que eu quero que não tenha o nariz tão grandão. E aí, às vezes eu faço diferente mesmo, tanto é que eu vou mostrar até pra vocês depois a diferença desse meu traço pra um outro traço que eu fiz. Então eu tenho algumas nuances de traço, né? Todos eles se assemelham entre si, mas eu tenho algumas nuances diferentes de traços. Quando eu quero deixar com uma aparência mais jovem ou mais velha. E é aqui o cabelo, galera, que a gente vai começar. A raiz eu comecei assim, riscadinha, porque eu quero deixar ela com o cabelo meio que no meio. Depois eu fui fazendo tipo uma quebra entre a parte do ombro, né? O cabelo faz uma ondinha e cai no ombro, como se ele tivesse assim o movimento do ombro. Ela, como tá com a cabeça meio inclinada, ela não tá reta, né? Ela tá meio virada, então como se o cabelo tivesse com um movimento mais caindo pro lado. E eu costumo muito fazer também, reservar, digamos assim, uma partezinha pra trás do cabelo. Como se, ó, essa partezinha que vocês estão vendo que eu tô fazendo, ela fica atrás do cabelo. E na hora da pintura ela vai ficar mais escura pra dar esse ar de que ela tá realmente atrás. E aí eu gosto muito de fazer linhas soltas. Tipo, vocês veem que eu faço linhas tchum, tchum, tchum. Meu Deus, que explicação é essa? Mas são linhas mais contínuas e mais livres. Eu ensino pra vocês aqui até como eu faço os cabelos das minhas ilustrações no tradicional,
que eu deixo a mão bem livre, então traços mais soltos deixam o cabelo mais fluido. E aí eu não tinha gostado dessa parte do lado esquerdo e eu fiz uma orelha. Eu achei que ficou super legal a orelha porque deu um ar mais delicado, assim. Eu achei que ela botando o cabelo assim como se estivesse atrás da orelha, ficou super fofo, ficou super meigo. E eu gostei bem mais. Então, assim, às vezes a gente tá com a ideia pra um cabelo no começo e quando a gente reproduz não fica tão legal. Mas aí quando a gente muda a ideia, ela fica mais legal do que a gente tava pensando no começo. Então, é assim que eu geralmente faço. Vou mudando mesmo no decorrer do processo. E aí eu sempre faço essas quebras quando eu quero deixar um movimento mais fluido. Ó, tem uma quebrazinha, tipo, o cabelo vai se arredondando assim, principalmente na parte do ombro, né, como se ele estivesse caindo. Aí faço umas mechas meio soltas, desconexas. E eu sempre crio uma camada acima ou abaixo, tanto faz assim, mas tem que ser separada do corpo para eu poder apagar certas coisas que eu queira. Então a raiz dela eu já fui agora realmente deixando como se estivesse no meio mesmo, totalmente dividida no meio. Então para fazer essa raizinha no meio é só vocês fazerem esses risquinhos assim que fica super legal. E investir em traços soltos e desconexos. Não precisa se prender à perfeição, porque eu acho que quanto mais fluido e doido, entre aspas, você deixar, mais fica um cabelo com ar natural, assim, fica muito legal. E é uma dica que eu dou porque é o que eu costumo fazer. Eu não faço muito cabelos muito estáticos. Eu sempre invento como se ela estivesse tipo num vento, alguma coisa assim, algum movimento que vocês vão ver que eu vou colocar. Porque eu acho que dá uma vida, uma magia, né? Na ilustração, meio que coisas que na realidade não seria muito possível você deixar ela parada com só uns fiapos de vento, assim. Na ilustração é um pouco mais possível, então vocês podem investir e podem explorar a criatividade de vocês, ó. Então, fazendo esses tracinhos, dá um ar de que tem uma raizinha assim, baixinha, só no meio. E aí vocês não precisam fazer tipo uma raiz muito alta, né? Vocês vão dividindo no meio e indo aos poucos, fazendo tracinhos mais curtos. E vocês vão vendo, tem que ter cuidado só para não deixar a cabeça como se não tivesse muito crânio. Então vocês têm que diminuir, aumentar o desenho, só para vocês darem uma olhada. Então, por enquanto ela tá com um crânio ainda meio desproporcional, né? Tá faltando cabeça, digamos assim. Então o que eu vou fazer é puxar mais cabelo, e eu achei que ficaria interessante ela ter tipo um coque bagunçado único de um lado. Então o que eu fiz no lado esquerdo, além de ter adicionado a orelha, foi ter feito isso. A minha ideia principal não era nada assim pro cabelo, mas eu achei que combinou mais com a expressão dela e com o jeito que ela tava, o corpo e a cabeça. E aí o lado esquerdo eu já fui puxando mais outras coisinhas. E eu fico sempre alternando, lado esquerdo, lado direito. Eu nunca faço um lado só de uma vez e depois vou pro outro. Eu fico sempre mudando. E aí vocês vão vendo que as linhas, elas se entrelaçam, né? E agora eu fui puxando os fiapinhos que eu falei pra vocês. Que tipo assim, às vezes quando eu acho que o cabelo tá muito estático, eu já puxo os fiapos pro lado, como se tivesse um vento que tá puxando delicadamente só algumas partezinhas do cabelo dela. Então eu acho que fica super legal, isso dá um toque muito interessante. Experimentem fazer nas ilustrações de vocês, porque vocês vão adorar, vai ficar super bonitinho. E aí eu refiz a orelha dela, né? Eu tinha achado meio pequena, fiz uma orelhinha maior. E pra fazer esse efeito de cabelo pra trás da orelha, é só vocês fazerem como se ele estivesse tipo caindo assim, um U, a letra U, sabe? Aquela partezinha. Então é bem simples vocês darem esse movimento. E como eu trabalho com meus desenhos com line art, então o movimento maior que eu preciso dar é na hora da line art, rascunho line art, porque depois na pintura ela vai ser guiada pela line art. Então eu preciso investir nos detalhes, nas linhas, porque é isso que vai guiar meu desenho depois. Então quanto mais detalhes eu colocar, mas assim, sem me apegar à perfeição, vocês sempre podem ver que são traços nada completos, são meio bagunçados ainda, principalmente porque eu não fiz uma coisa muito limpa, né? Mas vocês veem que mesmo assim fica legal o resultado, porque eu não me cobro muito na hora que eu tô fazendo um desenho assim mais livre, eu só quero realmente criar, ver o resultado final. Então às vezes eu sinto que quando eu quero buscar uma perfeição muito, muito grande, e eu termino me frustrando no meio do caminho. Então não é exatamente assim que eu quero que fique um desenho livre, com cara de que tá bem livre mesmo, assim, bem dinâmico. Então às vezes até acaba ficando perfeito só porque você caprichou assim no seu máximo, entende? Então quanto menos a gente se cobrar e mais a gente se divertir no processo, mais a gente vai aprimorando nossas técnicas. Assim, eu acredito que pra mim funciona mais assim.
Então eu costumo me divertir muito nos processos e eu acho que é isso que me faz querer aprender mais coisas e mudar e testar e buscar referências também, né, pra ver como é que tal cabelo foi feito, isso ou aquilo. Então, como vocês podem ver, eu já vou adicionando algumas coisinhas. O cabelo dela tá basicamente pronto, não tem muito mistério, galerita. É uma coisa assim bem simples que eu costumo fazer nos cabelos das minhas personagens. Mas no final das contas fica um resultado bem legal e eu vou mostrar pra vocês como tem uma pintura legal usando brushes sólidos e tipo duros, né? Então fica bem bonito mesmo assim. E assim, façam linhas doidas, façam. Pode fazer, se você acha que uma linha não vai combinar, faça, porque ela vai dar super certo. Quanto mais fiapos doidos vocês forem fazendo, caindo de um lado, uma coisa meio desconexa, podem fazer linhas fininhas também, guiando a raiz e já unindo com o restante do cabelo, fazendo ali em cima, sem muitas montanhas, né? Só uma pequena curvatura aqui em cima da cabeça. Quanto mais vocês forem fazer esses tracinhos, essas coisinhas assim, fazendo a curvatura, quando ela passa o cabelo no ombro, mais interessante fica. Então, eu acho que é isso que dá um ar de um cabelo com movimento. É você soltar a sua mão e deixar os traços fluidos seguirem. Eu não foquei muito nessa parte da pintura em si, porque é basicamente a mesma coisa que eu sempre faço. Eu bloco as cores com o mesmo brush e vou simplesmente fazendo a sombra pro lado direito, lado esquerdo, os brilhinhos, faço os olhos e blush e tudo mais. E aí a gente agora vai pro cabelo mesmo em si. Então, como eu falei pra vocês no começo, eu sempre deixo essa partezinha de trás pra ser mais escura, porque você já vê que dá toda a diferença, ó. Você afasta assim, você já vê. Caramba, ela tá com uma partezinha atrás do cabelo, já dá um ar super legal, fica muito fofo. E eu basicamente pego uma cor que é a cor mais escura do que tá a base do cabelo. Então o cabelo dela é um pouco é um castanho meio claro, meio mel. Então eu pego um tom mais escuro, crio uma camada acima, naquela partezinha agrupar que vocês estão vendo ali no lado esquerdo. E aí o que eu vou fazendo vou contornando todas as linhas que eu fiz na line art, né, do cabelo. Então todas essas linhas, elas servem como guia para fazer as mechas. Então, o máximo de linhas que eu puder contornar com esse mesmo brush, eu vou fazendo. E aí você não precisa, assim, ser, mais uma vez, né? Não precisa ser exatamente perfeito. Umas linhas podem ficar mais grossas do que as outras, podem ficar mais falhadas do que as outras. Então, o mais importante disso tudo é que você tente preencher o máximo de linhas que você conseguir. Porque, vocês já estão vendo que dá um efeito super legal. E tem gente que, por exemplo, faz um cabelo com a cor toda chapada e não tem linhas, né? Aquelas pinturas mais digitais que não tem line art. E aí elas vão dando as mechas, assim, sem a guia das linhas. Mas o meu estilo, ele é com line art e eu gosto de fazer com line art, até porque eu me acostumei assim e eu prefiro o meu desenho como fica com line art. Então, depois de fazer vários estilos de cabelos, o que eu mais estou acostumada e o que eu mais me identifiquei muito foi esse estilo que vocês podem ver que ele é muito semelhante ao estilo dos animes. E aí é mais chapado, né? Mais duro. Essa partezinha da raiz eu pinto exatamente dessa mesma cor, como se fosse para fazer essa profundidade também, a mesma que eu fiz na parte de trás do cabelo. E aí eu somente vou seguindo todas as linhas que eu faço. Eu adoro fazer cabelos, eu acho bem terapêutico ficar pintando essas linhas, tipo, linha por linha, assim, ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, o resultado fica bem legal. Então, assim, não se apressa, pode ir curtindo o processo e você vai ver como vai ficar bem bonito o resultado. E, particularmente, gente, esse brush é bem legal, ele se aproxima muito com o brush que eu mais utilizo para fazer as minhas pinturas digitais, a minha line art, tudo no Procreate, então é bem parecido. E é esse brush de linhas que as pontas acabam meio que finas, sabe? Então ela tem um meio mais grosso e as pontinhas são mais finas. E então eu configurei com vocês no comecinho exatamente para vocês também terem esse mesmo pincel e poderem seguir mais direitinho o tutorial. Então, às vezes vocês veem que até tem nem linhas eu sigo. Às vezes eu quero fazer uma linhazinha em um canto que não tem uma linha que eu já fiz previamente.
Então não tem problema você fazer isso também. Às vezes é meio que um processo instintivo, tipo, não tem muita obrigação você seguir exatamente todas as linhas, porque o mais importante é você tentar fazer o máximo de linhas que você puder, que já estão feitas, né, assim, cobrir as mechinhas, mas vocês também podem, no meio do processo, fazer uma mechinha ali que você não tinha feito antes. Então, o mais importante é realmente você ir seguindo ela só, pra dar esse ar de que tá tudo preenchido. E eu tinha muita dificuldade em achar um estilo próprio de, tipo, fazer os cabelos. Eu fazia e não gostava. Aí eu trabalhava muito com esfumaçado, muita coisa assim. Depois eu vi que eu realmente gosto muito de um estilo de pintura um pouco mais chapado. Eu sempre meio que me identifiquei com esse estilo, mas eu não sabia exatamente como fazer antes. E depois de procurar referências, eu entendi como é que funcionava. Então é basicamente assim, é você ir contornando as linhas. Aí depois eu criei uma nova camada em cima dessa, peguei um brush o mesmo brush, mas uma cor mais escura, e o que eu fui fazendo foi contornando meio que no meio das linhas. Vocês estão vendo, ó, eu não cubro a linha que já foi feita antes, né? A linha, quando eu falo, é tipo essas mechinhas mais escuras. Eu meio que só complemento elas. Então, tem algumas áreas que eu vou fazendo como se fosse para cobrir mais ainda a line art que eu fiz. Então, deixo as que estavam antes, ó, eu cubro mais ainda essa partezinha de trás para dar mais uma profundidade. E eu vou complementando, eu vou meio que alternando entre umas mechas vão ficando com o tom de marrom mais escuro e outras vão ficando com o tom de marrom mais escuro ainda. Então, eu não literalmente passo por cima de todas as linhas que já foram feitas, porque não tem muito sentido a gente passar exatamente por cima de tudo. O interessante é deixar esse contraste, né? Algumas mechinhas mais claras, outras mais escuras ainda. E aí vocês vão preenchendo, porque eu particularmente sempre esqueço de fazer alguma linhazinha. Outras eu deixo sem fazer até de propósito, para que eu possa passar a mecha preta depois, assim, a mecha mais escura. Então, vocês podem ir passando pelas linhas que vocês esqueceram e contornando outras. E assim, livremente, vocês vão fazendo uma coisa meio assim, a intuição. Vai dar certo, aí testa, aí bota. E vocês podem até criar novas linhas também, como eu falei pra vocês. Vocês podem inventar uma linha no meio do caminho, porque vai ficar super legal. Então, é basicamente assim, galera. Então, vocês vão somente tracejando. E eu, basicamente, trabalho com 3 tons. Na verdade, assim, 4 tons. O tom do cabelo original embaixo, um tom um pouco mais escuro, um tom bem mais escuro e outro tom mais claro do que o cabelo original. Então, é meio que essas 4 nuances que eu trabalho. E aí, eu vou fazendo, ó, vocês estão vendo que na parte da curvatura do ombro eu já fiz aquela ondinha. E tem uma coisa muito interessante que eu gosto de fazer, que é tipo um H, ó, vocês estão vendo? Esse detalhe é um detalhe que eu também vi em algumas pinturas de cabelos de animes, mas não é exatamente assim como eu tô fazendo, eu meio que adaptei. E aí, não é uma coisa obrigatória você fazer, mas é um toque que eu acho que fica legal. Fica uma coisa um pouco diferente, meio mágica. No final das contas, eu olhei e fiquei pensando, parece muito as asas de borboleta. Não sei se eu tô ficando doida, gente, mas eu achei que ficou meio asas de borboleta. Achei até que ela ficou meio que parecendo uma garota mágica, as Winx, sabe? Não sei, gente, passou essa ideia na cabeça. Mas assim, vocês selecionam mechas aleatórias pra fazer esses Hs, sabe? Eu não faço em todos os cabelos, assim, não faço em todas as mechas, nem no cabelo inteiro. Eu faço em alguns cantos que eu acho que vai casar. Não tenho muito assim eu não sigo uma regra. Eu faço ali, deu vontade de fazer ali, mas meio que alternando pra ficar esses efeitos desse Hzinho em todos os cantinhos, mas eles distribuídos meio que com respiro, assim, sem ficar muito forte. Mas eu gosto muito de fazer isso. Não é em todos, mais uma vez, não é em todos os cabelos que eu faço, mas eu gostei muito de fazer nessa, ficou especificamente bem bonito. E aí eu vou puxando algumas mechinhas, né, só pra dar mais um ar, ó. Tem mechas que nem existia, eu fui colocando, fiz esse efeito de borboleta. Vai ser o efeito borboleta, gente, agora, o nome esse efeito. Efeito asas de borboleta Winx, porque eu achei que ficou muito fofo. E agora o que eu vou fazer é criar uma nova camada e selecionar a cor original do cabelo, né, e pego uma cor um pouco mais clara.
E aqui, galerita, é que está praticamente meio que o toque final do seu cabelo. Você vai fazer, agora essa hora vocês precisam ter um pouco mais de paciência, porque assim, é particularmente uma das partes que eu demoro mais, porque vocês têm que fazer mechas bem fininhas e assim, inventadas. Agora vocês vão ter que realmente inventar as mechas, porque vocês vão fazer nas áreas que vocês não aplicaram as mechas mais escuras. Então, é bem fininho os traços, mas assim, vocês não necessariamente precisam cobrir toda a área. É interessante que vocês deixem um pouco do cabelo original aparecendo. Por isso que eu faço tracinhos mais finos, ó. Então, assim, são bem rabiscados, são bem finos, são bem soltos e fluidos. Mas o importante é você fazer mechas bem fininhas, porque dá um efeito de brilho, dá um efeito de mecha que fica muito interessante. É como se ornasse no cabelo todo, assim, complementasse o cabelo todo. E aí vocês vão ver que eu faço no cabelo inteiro, exatamente nessas partes que não tem nenhuma mecha mais escura aplicada. Então é basicamente assim, aconselho terem paciência mesmo, porque é uma parte que demora mais um pouquinho, principalmente quem tá trabalhando com a mesinha digitalizadora, como eu tô fazendo agora. Então eu demorei mais do que eu teria feito se eu tivesse desenhando num Procreate ou em tablets que você tem um contato mais próximo com o desenho. Mas dá pra fazer super. E aí vocês vão vendo, ó, que quanto mais vocês investirem em linhas doidas, complementando, fazerem assim circulares de um jeito ou de outro, vai ficando um cabelo super legal. E vocês viram, galerita, porque, ó, eu também fiz esse efeito de H com brilho também. Não fiz muito não, mas eu fiz também algumas partes que eu achei que ficou bem legal. Gente, os cabelos é tudo doido, mas no final das contas vocês veem que dá certo, fica um cabelo interessante. Então, assim, são processos aleatórios, mas que eu meio que sigo uma linha de raciocínio, tentando justificar as minhas loucuras nas pinturas. Mas eu acho interessante a gente saber que dá pra brincar bastante com brushes simples. Então, vocês viram que eu utilizei esse brush pra absolutamente tudo. Line art, pintura, sombra, mechas. Então, tipo assim, dá pra você ter um material, um brush, e você fazer maravilhas, porque fica super bonito, desde que vocês consigam brincar com as mechas mais grossas, mechas mais finas, mechas mais claras, mechas mais escuras. E aí depois eu vou, no final das contas, de todo o cabelo em cima, eu pego um brush, esse mesmo brush, na cor branca. E aí, esse é o brilho meio que final. E vocês veem que eu não faço no cabelo todo. Eu faço somente nas partes que eu apliquei as cores mais claras, que tem a base do cabelo e as mechinhas mais claras. E eu faço como se fossem mechas mais curtas, tipo assim, tracinhos curtos. Faço tracinhos curtos, mesmo como se fosse um brilhinho. Adiciono uma bolinha, assim, só uma pontinha, um pontinho, só pra ficar meio que mágico. E aí, vou fazendo onde eu acho que cabe, onde eu acho que fica legal. Então, assim, eu particularmente acho que quanto mais, melhor. Quanto mais, mais bonito. Mas, assim, é bem relativo. Tem gente que não gosta de colocar muito brilho, tem gente que faz o brilho de outra maneira. Mas, como eu tô compartilhando com vocês aqui, esse é o jeito que eu faço o cabelo. Não é necessariamente um jeito que, é assim que você tem que desenhar cabelo, é assim que é uma técnica específica. É um jeito que eu meio que misturei várias técnicas e aprendizados que eu tive ao longo desses anos. E um estilo mais próprio meu, assim, de tentar fazer o cabelo da melhor maneira que eu me identificasse. E, assim, investir nos brilhos, investir nas cores. E aí, vocês estão vendo, gente, eu tô tirando todas as camadas pra vocês verem que cada parte faz uma diferença. Até se vocês quisessem deixar sem aquela parte mais escurona, ó, sem essa daqui, também ficaria super bonito. Eu até fiquei em dúvida, tipo, se eu tirava ou não, mas no final das contas eu deixei a escurona mesmo, que foi o efeito borboleta de asas de Winx. E acho que ficou super legal, mas eu achei que tava faltando uma cor diferente no cabelo dela. Então o que eu fiz foi criar uma camada em cima da cor base. Essa é a cor base, eu criei uma camada em cima dela, ou seja, embaixo de todas essas mechas que a gente fez. Aí eu peguei um airbrush e fui pintando as pontas do cabelo de azul, meio esverdeado, assim, meu azul Tiffany piscina. E eu achei que ficou muito bonito, deu tipo como se ela tivesse realmente pintado o cabelo, né, assim, a mechinha embaixo. E o que eu fiz depois, vocês perceberam que na parte que eu pintei, assim, dessa cor verde, as mechinhas que a gente fez clara, elas se perderam, assim, não tiveram mais vida, né? Acabou a cor delas. Aí o que eu fiz, eu selecionei elas e preservei a opacidade delas ali.
Vocês vão ver que eu vou clicar na partezinha de preservar a opacidade. E aí eu fui testando algumas cores que ficassem mais destacadas. Então eu testei a clara, não ficou muito bonita. Testei uma cor mais escura do que o verde e depois eu fui deixando mais escura ainda. Então, assim que eu fiquei satisfeita com a cor que eu tinha escolhido, eu fui pintando por cima. E essa parte de preservar a opacidade é exatamente para você pintar a line art que você já fez sem, assim, mudar muita coisa. Então, eu só realmente preservei essa parte que ela tava e mudei a cor por cima. É como se fosse aquele bloqueio alfa. Então, deu super certo assim. E o que eu fiz também foi criar uma camada lá em cima, usar esse mesmo brush de pontas suaves, né? Que é diferente do cabelo, do que a gente utilizou para fazer o cabelo, é o brush mais airbrush. E aí eu coloquei no modo luminosidade a camada. E aí a cor amarelinha eu fui puxando o lado esquerdo do desenho, algumas partezinhas do lado direito também, para deixar esse ar de brilho. Quem me acompanha aqui no canal, quem já viu alguns tutoriais meus, sabe que eu adoro fazer isso. Eu acho que dá um ar super legal. Eu boto na camiseta dela também, nesse casaquinho dela. Eu acho que dá um ar totalmente mágico. E vocês vão ver, ó, antes e depois. Então eu achei que ficou muito bonito depois. Dá toda uma mágica. E eu também finalizo meio que com aquele meu contorninho branco que eu faço embaixo da camada da line art, só para dar um toque. E aí eu vou fazendo também os brancos no blush, na boca, no nariz. Coloco também na blusa dela. Acho que dá todo um ar bonitinho. E faço mais fiapos ainda. Então vocês sabem que eu adoro fazer cabelo com movimento, fazer cabelo com fiapo. E eu acho que quanto mais esses fiapos a gente fizer, mais deixa um cabelo divertido, assim. Parece que ele tá vivo, o cabelo, tem uma vida própria. Então fica super bonito. Quanto mais desconexo for, mais interessante fica, mais orna no final das contas. E eu acho que fica super fofo. Eu até adiciono até uns contorninhos, uns fiapos brancos, meio que passando assim na camisa, porque os marrons ficaram meio que sumindo. E aí, só pra dar um ar, assim, mais mágico ainda, eu falei mágico umas 10 vezes nesse vídeo, né? Aí eu faço tipo umas florzinhas da mesma cor do casaco dela, vermelhinha, como se estivesse voando, assim. Então, já que o cabelo dela a gente fez meio que voando, né? Então a gente faz umas florzinhas só pra, como se tivesse um vento vindo, trazendo as flores. Coloco uns piercings dourados nela. E aí eu salvo em exportar como PNG, salvo ela toda. E depois eu abro novamente, então nunca salvem em salvar como, sempre exportem em PNG. Aí eu salvei ela, aí eu meio que abri a outra, só porque eu fiquei curiosa. Caramba, meu estilo ficou tão diferente de uma pra outra, mas era exatamente essa ideia que eu queria passar. Uma moça um pouco mais jovem, outra um pouco mais velha, e assim, elas com personalidades diferentes, né? Mas sempre lembrando esse meu estilo. E aí o que eu fiz foi duplicar essa camada do desenho e ali em cima em filtros, tom, matiz e saturação, e eu sempre mudo a matiz um pouquinho e a saturação também. Então eu finalizo os meus desenhos assim, meio que mudando um pouco o filtro deles todos, só para dar um ar de acabamento. Eu sempre falo que eu faço esse arzinho de acabamento. E aí eu coloco a minha assinatura e uns pontinhos. E meio que a gente termina o desenho assim. Mas eu vou mostrar para vocês uma pequena finalização no Procreate, caso vocês tenham outros programas que façam as coisas parecidas. E eu só finalizei no Procreate porque no Paint to Sai não tinha essa opção de poder fazer o desfoque. Então, acredito que em outros programas, eu já testei vários outros programas aqui que dá pra fazer em alguns deles. E aí vocês escolhem o que fica melhor pra vocês. E antes de fazer o efeito de desfoque, eu boto um ruído, eu coloco uma matiz, saturação. E aí sim, depois eu coloco o efeito de desfoque, né? O desfoque gaussiano. E aí assim que eu coloco o jeito que eu quero, eu apago para que embaixo fique a camada focada e em cima fique um pouquinho do desfoque. O desfoque eu deixo só nas laterais, assim, tipo no cabelo, ó. Vocês veem que fica um pouquinho de desfoque, não é muito desfocado, é só pra dar, tipo, como se fosse uma foto. Eu acho que fica super bonito. E eu finalizo com um fundinho quadriculado, que eu já tenho, porque eu já tinha feito, eu sempre faço nas minhas ilustrações, então eu já tenho pré-pronto. E aí eu só coloco a cor do fundo como se fosse a cor do cabelo dela, meio que verdinho assim. E depois eu só faço apagar, né, o restante
das grades que ficam na frente dela, os quadriculados que ficam na frente dela. E esse foi o resultado final, galerita. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, podem deixar um comentário que eu vou tentar responder o máximo de dúvidas possível. Foi bem divertido fazer esse cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado desse processo, que tenha dado para aprender alguma coisa, algumas diquinhas. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar nos cabelos de vocês, galerita. Um cheiro da Luloca e até o próximo vídeo!